nós vamos trabalhar com construções de polígonos. Então, aqui nós temos a ferramenta polígono e nós temos, primeiro, só polígono, depois polígono regular, polígono rígido e polígono semideformável. Então, esse aqui, primeiro aqui, polígono, a gente já viu aqui. Então, eu vou construir um polígono aqui, ó, e propositalmente eu vou colocar alguns pontos colineares. E aí eu fecho aqui o polígono. Então, observe que esse polígono aqui, apesar de eu ter clicado uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, esse polígono ele possui apenas um, dois, três, quatro lados. Por quê? Esses três pontos aqui são colineares e esses três também. Então, eu tenho B, C, D colineares e D, E, F colineares. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu não vou exibir esse polígono e aí eu vou marcar aqui para não exibir o polígono. E vou ainda, mantendo a ferramenta polígono, criar um outro polígono. Só que agora eu vou clicar numa ordem diferente. Eu vou fazer A, B, D, C, F, E e depois que eu vou fechar no A. Perceba aqui que é um polígono diferente, apesar da construção ter sido realizada com os mesmos pontos, mas a ordem dos pontos foram diferentes. E aí eu tenho até um polígono aqui que é não convexo. O que é um polígono não convexo? É aquele polígono que quando você pega dois pontos interiores e faz um segmento que une esses dois pontos, parte do segmento está fora do polígono. Note aqui também que eu tenho aqui um segmento. Então, é muito importante a ordem que eu forneço para formar um polígono. Então, no polígono anterior, eu tinha que era um polígono convexo, nesse aqui é um polígono não convexo, né? Se a gente marcar de volta aqui o polígono anterior, dados dois pontos quaisquer, o segmento que une esses pontos está no interior do polígono. Agora, existe uma outra maneira de eu representar o polígono, sem ser eu pegar a ferramenta polígono e sair clicando. Eu vou dar o Ctrl A aqui, que eu estou marcando tudo. Esse comando marca todos os objetos. Vou clicar com o botão direito aqui e vou colocar exibir objeto. Sumiram alguns objetos, né? Eu vou nessa parte dos pontos, clico com o botão direito, exibir objeto, os pontos todos sumiram. Não apaguei, os pontos só não estão sendo exibidos, todos os objetos só não estão sendo exibidos. Eu vou criar uma lista aqui, que é assim que a gente cria uma lista. Eu vou colocar o nome dela de L maiúsculo, igual, aí eu coloco entre chaves. Eu vou colocar o ponto A, B, C, D e E. Eu acho que tinha mais o F, né? E F, tá? Então, eu estou aqui com uma lista de pontos. Note que os pontos não apareceram aqui porque são os mesmos pontos que eu estou aqui e esses pontos estão omitidos aqui, né? Então, eu estou com a lista de pontos aqui. Muito bem. Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou afastar um pouquinho aqui só para a gente ver todos os pontos que eu coloquei, que são exatamente esses pontos aqui até o F. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever aqui na caixa de entrada polígono, e aí ó, eu tenho essa primeira opção aqui, lista de pontos. Qual é a lista de pontos que eu vou fornecer? É a lista L maiúsculo. E aí olha o que acontece. Eu tenho aqui exatamente o polígono na ordem que eu coloquei lá. A, B, C, não, era A, B, tinha um C por aqui, D, E, F, e aí o A de novo. Se eu pegar todos os pontos aqui e exibi-los novamente, nós vamos ver que é o mesmo polígono, né? E esses dois pontos aqui eram aqueles pontos do segmento, então posso ocultá-los, né? Esse e esse daqui. Então, uma maneira interessante de eu fazer isso, né, de eu criar um polígono, é através do comando polígono, e aí eu posso dar uma lista de pontos. Agora, se eu inverter a ordem de algum deles, por exemplo, colocar
Deixa eu não mostrar aqui e vou colocar aqui o polígono. Eu vou trocar a ordem do aqui lista de pontos e vou trocar a ordem do D com C. Então vou fazer assim, ó, A, B, D, C, E e F. Olha o que acontece. Eu vou ter aquele caso lá, ó, que essa ordem aqui foi invertida e eu fiquei com esse segmento. Então, note que é super importante aí a questão da ordem. Então, vamos agora ver a outra ferramenta, que é essa ferramenta aqui do polígono regular. Primeiro eu tenho que pegar essa ferramenta mover aqui, dou Ctrl A, selecionei tudo e vou apertar Delete. Deletei tudo. Então, é uma maneira rápida de você fazer isso. Eu vou pegar aqui essa ferramenta, polígono regular. Então, a gente já viu também na aula anterior, né, que eu posso pegar essa ferramenta polígono regular, clico aqui, eu estou informando o lado do polígono e aqui eu tenho a quantidade de lados. Eu vou colocar aqui 6 para fazer um hexágono. E aí nós temos aqui um hexágono, que eu posso, né, apertar o ESC aqui para... E aí, ó, observe que eu tenho a liberdade aqui, né, no A só e no B. Por quê? Porque eu quero um polígono regular, então eu só estou dando a informação do tamanho do lado dele. E também dei informação da quantidade de lados. Então, aqui nesse caso, ele fez um hexágono regular. Uma coisa interessante que nós podemos fazer é calcular a medida dos ângulos internos. Então, pego aqui a ferramenta ângulo e clico aqui. Ele calculou todos os ângulos, tem a mesma medida, né? O polígono regular tem essa característica. Ele tem os lados com a mesma medida e os ângulos internos com a mesma medida. Legal. Bom, agora eu vou criar um controle deslizante aqui. O nome dele vai ser N, que ele vai representar a quantidade de lados do polígono. Aqui eu vou colocar 3, porque a menor quantidade de lados de um polígono é 3, que é o triângulo. E aqui eu vou botar até 15. E aqui no incremento, eu vou colocar 1, porque eu quero que ele cresça de 1 em 1. Não faz sentido eu ter a quantidade de lados 3,5, por exemplo. Não é? Então, é sempre um número inteiro. Então, o incremento vai ser de 1 em 1. E dou OK. Agora, eu vou pegar a ferramenta polígono regular novamente e vou fazer aqui um lado. E aqui na quantidade de vértices, né, que coincide com a quantidade de lados, eu vou colocar N. Quem é esse N? N é o nome que eu dei para o controle deslizante aqui. E dou OK. Como N é 3, ele vai fazer agora um triângulo equilátero. Então, está aqui, ó, triângulo equilátero. E agora o que eu vou fazer? Vou variar aqui esse N. Então, venho aqui, ó, vou arrastando, ó, 4 é um quadrado, 5 um pentágono, 6 hexágono, 7 e assim por diante. Aí, nós podemos também colocar aqui para calcular os ângulos. E aí, ó, eu posso fazer a variação e ele vai estar mostrando todos os ângulos aí, ó. Dá para fazer o estudo dos ângulos internos. Bom, dá para estudar os ângulos externos? Tá. Por exemplo, vou pegar aqui esse ângulo e vou fazer o seguinte. Ó. Na verdade, o que eu quero fazer é pegar esse segmento e fazer uma rotação dele de 180 graus com relação a esse ponto H aqui. Então, eu faço o seguinte, ó, eu venho aqui nessa ferramenta, rotação em torno de um ponto. E aí, eu clico nesse segmento e clico nesse ponto. Aí ele vai perguntar o ângulo. Ó, observe que eu quero rodar no sentido horário. Então, eu tenho que marcar aqui sentido horário e tenho que marcar aqui 180. Note que ele já tinha um grau aqui, tá? Então, você deixa esse grauzinho aqui. E aí eu dou OK. Ó, ele criou esse ponto aqui, que é o ponto G', que ele pegou, né, esse segmento e fez um giro de 180 graus. E aí o ponto G, como se o ponto G caísse aqui, é o ponto G', a imagem de G pelo H. E o H aqui virou H', né? Então tem H' e G'. Muito bem. Agora eu quero fazer o seguinte, ó. Nós sabemos que esse ângulo todo aqui é 180 graus. Então, como aqui eu já tenho 60 graus, esse ângulo aqui
vai ser exatamente 120 graus. E aí eu quero medir esse ângulo. Lembre que se eu quero medir esse ângulo aqui, eu tenho que fazer a rotação no sentido horário. Então, eu venho aqui em ângulo, pego aqui esse ponto G', H' e depois I. E aí ele está marcando exatamente 120 graus. E se eu variar aqui o meu N? Então, olha só o que vai acontecer. Variei aqui, ó, aqui é 90, aqui é 90. E aí, ó, vou variando aqui, ó, 108, 72, sempre dando o ângulo suplementar, que é a soma desse ângulo interno aqui com esse ângulo externo aqui é 180 graus. Ó, e vou variando aqui, ó. Certo? Então, vou tendo sempre 180 graus. Uma coisa que você tem que tomar um certo cuidado, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho 147,27 e aqui 32,74. Eu tenho que verificar aqui nas opções a questão do arredondamento, porque aqui, ó, o arredondamento por padrão são 2 casas decimais. Por exemplo, se eu colocar 5 casas decimais, eu percebo que esse ângulo não era 27, ele era um pouquinho maior. 27 alguma coisa aqui, tá? Ele é 27,273. Se eu colocar um arredondamento maior aqui, tipo 10 casas decimais, a gente vê que é uma dízima aqui, né? 27, 27, 27 aqui vai ser 72, 72, 72, né? Então, cuidado com os arredondamentos, tá? Então, fique ligado nisso daí. Muito bem. Então, aqui a gente teve uma ideia de como trabalhar aí com polígono e polígono regular. Na verdade, essas duas ferramentas a gente já tinha visto em vídeo anterior. Agora, eu vou dar o Ctrl A de novo e vou deletar tudo, para a gente ver a próxima ferramenta, que é polígono rígido. Então, o que é um polígono rígido, né? Então, preste atenção aqui. Ó. Vou clicar aqui no ponto A, depois um ponto B, fazer aqui um ponto C, ponto D, um ponto E, depois eu venho para o A de novo. Observe que só ficou aparecendo aqui, só ficou sendo mostrado o ponto A e o ponto B. O ponto C, D e E não estão sendo mostrados. E aí, quando eu tento movimentar aqui pelo ponto A, eu só consigo transladar. E pelo ponto B, eu só consigo rotacionar. Por quê? Porque justamente ele tem essa característica de ser um objeto rígido. Se eu clicar aqui num lado dele, ele não move. E se eu clicar nesse lado aqui, ó, também ele não move. E ele é importante, por quê? Porque muitas vezes, em algumas aplicações, você não quer que o seu polígono modifique. Você quer que ele fique sempre naquele formato que ele estava lá. Então, essa ferramenta serve para isso. E agora eu vou deletar isso daqui e pegar aqui o polígono semideformável. Então, esse semideformável é como se fosse um meio termo entre o polígono, né, que eu posso movimentar, e o rígido. O que acontece? Agora, se eu clicar aqui, ó, não mexe. Se eu clico aqui, não mexe. Se eu clico aqui, também não mexe. Mas o que mudou? Ah, eu posso movimentar esses vértices aqui agora. Eu não consigo mais movimentar os lados, né? Mas esse ponto aqui, ele também só arrasta, só translada, e esse ponto aqui, ele fica livre. Então, é essa aqui a utilização, né, a função que nós temos de um polígono semideformado. Quando eu pego um polígono normal aqui, né, ó, eu consigo movimentar aqui o lado, né? Eu posso mover o lado de uma vez só. Pego esse movimento, tá? Ó. Nesse caso aqui, eu não consigo. Ó. Eu tento arrastar e não consigo. Por isso que ele é o semideformável, tá? Então, ele fica no meio termo entre o rígido e o polígono, que é a ferramenta polígono que a gente acabou de utilizar.
que quando eu pego a ferramenta polígono regular, essa ferramenta aqui do polígono regular, eu vou colocar aqui 3, só para fazer um triângulozinho. Esse ponto M aqui, ó, ele está preto e esses dois pontos aqui estão azuis. Isso quer dizer o quê? Esse ponto aqui eu não tenho liberdade nenhuma com ele. Se eu tentar movimentar, aqui eu não consigo. Estou clicando nele e arrastando, não consigo. Só consigo mudar esse e esse daqui. Mas nós podemos mudar essas configurações. Eu faço o seguinte. Clico na ferramenta Mover, clico com o botão direito do mouse, vou em Janela de Visualização, e aí eu tenho que estar nessa ferramenta aqui, ó, Preferências, Padrões. E aí vou em Ponto, e seleciono o ponto livre e vou em Cor, aqui, que já está selecionado, né? E aí o que, que eu faço? Ó, a cor aqui está azul, então vou colocar vermelho. E no ponto dependente, eu vou colocar vermelho também. E aí também eu tenho em um caminho, em uma região e etc. Tá? Número complexo e tudo mais. Então, o que, que eu faço? Vou fechar aqui. E aí, agora, quando eu criar um polígono regular, ó, os dois pontos são vermelhos. Eu vou colocar 3 aqui de novo, vou fazer um triângulo. Ó, o outro ponto aqui ficou vermelho também. Então, a partir de agora, se eu não mudar essa configuração, todos os meus pontos aqui vão estar vermelhos, tanto os pontos livres quanto os pontos fixos. Mas, observe o seguinte, ó, esse daqui eu posso movimentar, mas esse daqui, ó, se eu tentar, eu não posso. Então, essa configuração é feita, né, originalmente desse jeito, para você visualizar também quais são os pontos que se movem e os que não se movem, ou seja, os que são pontos dependentes e pontos que são livres. Bom, nós temos duas ferramentas bem interessantes. A gente vem aqui na setinha dos ângulos e eu tenho aqui a ferramenta área, que quando eu clico no objeto, ele me dá a área. Nós já sabíamos, né, que essa área seria 126.1, porque quando eu coloco aqui a ferramenta polígono, ele já me informa a área. Mas nós não sabemos aqui o perímetro. Então, nós podemos calcular o perímetro também. Tem a ferramenta aqui, ó, distância, comprimento ou perímetro. Então, se eu seleciono essa daqui e clico no objeto, ele vai me dar aqui o perímetro. O perímetro é 43,94. O que é o perímetro mesmo? É a soma dos lados do polígono, não é? Então, nós temos dois textos aqui, ó. Texto POL 1, que é área de ABCDE igual a 126.1, e texto 2, perímetro de ABCDE, que é 43,94. Ok. Só que isso daqui ele tem uma limitação. Qual é a limitação? Se eu tento movimentar aqui, ó, eu só consigo colocar ele nessa posição aqui. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Ó, observe que esse daqui é o polígono POL 1, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu não vou desmarcar aqui, né, esses dois textos, tá? Então, na verdade, só está me interessando esse polígono, eu vou deletar esses outros aqui, para eu ter esse espaço aqui. Porque o que, que eu vou querer fazer aqui? Eu quero calcular a área desse polígono aqui, só para eu ter algo chamado área, tá? Mas essa área aqui, ó, a área, aí eu vou colocar aqui o polígono, né? Que polígono é esse? É o POL 1, é o nome dele. Ó, se eu for verificar aqui, ele calculou esse valor, que é K aqui, ó, é 126,1. Vou agora calcular o perímetro desse pol 1, que eu vou fazer assim, ó, eu vou P igual a perímetro do polígono pol 1. Ó, ele calculou, o P aqui é 43,94. E aí, eu vou utilizar agora aqui a ferramenta texto. Então, como é que eu faço esse texto aqui? Eu posso escrever simplesmente o seguinte aqui, ó, perímetro
igual. E aí eu quero colocar esse valor aqui do perímetro, tá? Então, para isso, o que, que eu vou fazer? Eu venho aqui em objetos e vou selecionar o objeto P, que é o valor do perímetro. Eu procuro aqui, está aqui, ó, P. E aí, ó, aqui a gente tem uma prévia. Ele está dizendo aqui que P, observe que ele está dentro de uma caixinha. Então, isso daqui ele vai retornar o valor desse objeto. Do OK aqui, ó, ele colocou aqui, ó, perímetro igual a 43,94. Então, eu não fico limitado a informação ficar sobre aqui o polígono. E eu posso movimentar e colocar onde eu quiser aqui, né, para ficar de uma maneira bem mais elegante aqui. A mesma coisa a área. Eu posso pegar a ferramenta texto, clico aqui, escrevo área igual, e agora eu vou atrás do objeto área que eu calculei, que é esse daqui, K igual a 126. Posso colocar o objeto K e posso colocar o objeto pol1 também. Observa, posso colocar o objeto pol1, que ele vai dar 126.1 também, tá? Então tá aqui a área. Aí eu coloco alinhadinho aqui, pronto. Note que essas informações aqui, elas vão variar quando eu movimentar aqui, ó. Estou mudando o meu polígono, a área e o perímetro mudam. Então, é algo bem dinâmico, né? Ó, isso aqui era um polígono semi-rígido, né? Pronto. Então, fica claro aí a utilização dessas ferramentas polígonos. Bom, espero que vocês tenham gostado desta aula e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!